Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia e boa tarde para quem é de boa tarde. Eu sou Nicolas Catalani Zamboni Kikebush, grilo falante, e hoje iremos continuar nossa live sobre a antropofagia entre os povos Tupinambá e o que isso tem a ver com a escravidão indígena. No vídeo passado, a gente conversou um pouquinho sobre essa questão da antropofagia entre as culturas humanas, sobre o porquê os Tupinambá, ao menos, tinham essa prática da antropofagia, né? Toda essa questão da vingança como o modo de viver dos Tupinambá, né? A importância da vingança para os Tupinambá. E hoje a live será feita apenas no Instagram por um motivo bem simples para quem irá assistir depois no Facebook. O computador estava uma maravilha até agora, mais ou menos. Deu 30 minutos assim pra live começar e aí ele já começou a travar demais, né? Inclusive não vai dar nem pra eu ver as anotações do que eu ia falar hoje. Mas já dizia o velho ditado, quem é bom já nasce feito, então não iremos nos utilizar dessas anotações, né? Se o computador decidir colaborar com a minha pessoa até o final da live, né? Aí eu falo as partes dos rituais que eu porventura me esqueci, né? Uma das coisas que estaria nas anotações do computador. Ah, sim, antes de falar disso, claro, né? Pra quem não sabe, o objetivo das lives que eu faço é para falar sobre a história do Brasil contextualizada na história da capoeira, né? E o que a antropofagia ritual dos povos Tupi da Costa tem a ver com a capoeira? Nada. Não tem muito a ver não, né? Na verdade, assim, uma ligação assim tão indireta que dá no mesmo que nada, né? Mas por que então eu tô fazendo esse vídeo, né? A gente vinha aqui falando sobre a participação da capoeira na política brasileira, né? Dessa primeira metade do século XIX, e esse ano, pelo visto, a gente vai acabar, não vai chegar na segunda metade do XIX, mas até que aí 2023 a gente vai passar o ano inteiro assim falando só dessa parte, porque sinceramente a capoeira sempre esteve presente na história do Brasil e não que esteve presente tão intensamente quanto nessa segunda metade do 19, mas fica aí para 2023, né? Enfim, e aí no caso a gente falou aí de um monte de revoltas, coisa e tal. E aí, terminando de falar sobre a Revolução Federalista, a revolta do Pedro Guanais, a revolta do Guanais e a revolta do Forte do Mar, né? Aí eu fiz uma pequena pausa para falar sobre esse tema, por um motivo bem simples. Primeiro e mais importante de tudo, né, falar mal do Bozo, porque afinal de contas isso é uma coisa que sempre que a gente puder aproveitar a gente deve fazer, né? E segunda coisa, tão importante, não tão importante quanto, não vamos exagerar tanto assim, né? Mas assim, num nível, numa escala assim de importância, né, de 0 a 10, em que 10 é falar mal do Bozo e 0 é que realmente não importa nada, tá assim no 9,999999999, muitos noves mesmo, né? Sim, infinitos noves, né? E aí, que é fazer uma pequena correção a uma coisa que eu disse.
E no caso, essa pequena correção seria que os indígenas não praticavam escravidão até entrar em contato com o João Ramalho. O que é meia verdade, né? Não é uma afirmação completamente, totalmente errada, que vai mudar, assim como diz a minha professora Gisele, não vai mudar o Paleolítico e não vai mudar o Holoceno, o Pleistoceno do Brasil, né? Mas que não é totalmente correta. E aí, quando vai entrar a parte da antropofagia, né? Já deu aqui os 5 minutos de costume, né, de espera, né? Que eu dou para as pessoas chegarem, porque afinal de contas é uma live. Então, vamos começar aqui falando, né? Como eu não vou poder ver as anotações, eu não vou saber exatamente onde eu parei no vídeo passado. Mas, quando os povos tupi iam para a guerra, eles tinham um objetivo principal, que era fazer prisioneiros. Tanto que eles iam para a guerra com cordas amarradas nos braços, né, para pegar e prender o prisioneiro. E aí, terminada a guerra, né, coisa e tal, os vencedores comiam os inimigos mortos lá mesmo. Os que estavam feridos também eram mortos na hora e comidos. E aí, os prisioneiros que estavam assim saudáveis iam ser levados para a aldeia, né, para serem devorados lá. E aí, primeiro de tudo, o prisioneiro passava a ter um dono. Esse dono seria aquele que capturou. Só que capturar alguém não é fácil, né? Então, geralmente era uma coisa assim com ajuda. Então, para decidir quem que era o dono do prisioneiro, era bem simples. Quem tocou primeiro é o dono, né? E é claro que de vez em nem tudo é lindo e maravilhoso, né? Às vezes, talvez muito frequentemente, desse confusão para saber quem capturou primeiro, né? Enfim. Mas de maneira geral a regra era essa: quem tocou primeiro no cara é dono do prisioneiro. Aí o dono do prisioneiro, ele saía do acampamento, ia até a aldeia para anunciar que tiveram sucesso na guerra e que ia ter gente para comer. Enquanto isso, né? Aí as velhas indígenas já ficavam lá todas animadas, ansiosas, batendo na boca, né? Fazendo né? Batendo na boca. E aí, como é que era? Sim, e aí o exército vencedor, né, passava aí nas aldeias aliadas e para expor os prisioneiros de guerra que conseguiram. E aí nessas aldeias, os caciques das aldeias, né, davam para os prisioneiros maracás para eles tocarem, dançarem. O maracá, no caso, dentro aí da religião tupinambá, era uma coisa extremamente importante, era um símbolo muito importante. Inclusive, uma vez por ano, mais ou menos, vinham caraíbas e colocavam um espírito no maracá, né? No maracá tinha toda uma religiosidade por trás. E aí eles iam passando aí de aldeia em aldeia. Aí os prisioneiros, eles sempre falavam um discurso, né, de que a gente saiu aí pra guerra para prender vocês e comer vocês, mas nós não demos sorte, fomos capturados. Mas a gente não reclama da morte, porque valente de verdade morre na terra inimiga, né? Ou seja, os guerreiros mesmo morrem devorados. E aí iam passando aí nas aldeias aliadas e chegavam na aldeia. Antes de entrarem na aldeia, e se encontrasse alguma mulher da aldeia no meio do caminho, o prisioneiro era obrigado a falar: eu, vossa comida, cheguei, né?
E aí, se eu visse alguma mulher no meio do caminho, o prisioneiro falava isso, ela voltava pra aldeia e já contava pra todo mundo que a comida tinha chegado, né? Mas eles ainda não entravam na aldeia. Primeiro construíam uma choça, né, uma cabana, onde os guerreiros bebiam e tinham 3 dias de festa e bebedeira, né, entre os guerreiros. Aí depois desses 3 dias, o prisioneiro era conduzido para... Como é que era? Era conduzido para limpar o túmulo dos ancestrais, né? E aí, no caso, também tem toda uma importância, porque a questão funerária entre os Tupinambá, como qualquer outro povo do mundo, pelo menos nunca ouvi falar de um caso em que não tinha essa importância, né, do rito funerário. E, inclusive, né, essa coisa das tumbas entre os Tupinambá era coisa perigosa, porque era onde Yurupari e os anhãos, os espíritos malignos ficavam, né, e procurando gente para devorar. E aí, no caso, quem diria, o negócio aqui tá funcionando, talvez no final das contas dê certo aqui. Bom, e aí, no caso, quando o prisioneiro chegava na aldeia, né, ele era bem recebido, com muitos xingamentos, insultos e pedradas, o diabo a 4, né? E aí, na verdade, essa coisa de ficar ofendendo o prisioneiro era desde que ele foi capturado, né? E aí, depois disso, o prisioneiro, ele era... não lembro agora o ritual, mas já que o negócio aqui apareceu para me salvar, né? Esperar que ele destravar para eu poder ver direitinho aqui qual que era o ritual, mas que aí o prisioneiro ele era convertido em um Tupinambá, né? Ele passava a portar elementos dos Tupinambá, de maneira que não se daria para diferenciar o prisioneiro de um outro Tupinambá, exceto por um colar específico que o prisioneiro usava, né? Mas, na verdade, tinha até esquecido de falar, esse objetivo da guerra de capturar prisioneiros, né? Não lembro se eu falei no vídeo passado, então vou falar agora. Era uma coisa tão importante, né? Que, de certa forma, a causa do dilúvio foi justamente tá aí por trás dessa questão do prisioneiro de guerra. Porque, caso você não lembra, né? Que eu já fiz um vídeo falando disso, né? Arikut e Tamanduará, né, eram 2 irmãos assim muito diferentes, e Arikut era assim muito mais guerreiro, muito mais feroz que Tamanduará, que não fosse tão guerreiro e tão feroz quanto Arikut, né? Tupinambá que não fosse feroz e guerreiro não existia, né? Não era Tupinambá. Mas o Tamanduará era assim uma pessoa menos impulsiva, né, mais reflexiva, era um cacique, um homem de família, né? E aí o Arikut voltou assim da guerra carregando um braço e falou pro Tamanduará que ele não era de nada, que ele tinha voltado com o braço do inimigo. Aí o Tamanduará, ele olhou assim pro Arikut e falou: se você fosse tão guerreiro, um guerreiro tão bom quanto diz, tinha voltado com o inimigo inteiro e não só com o braço. E aí, dessa discussão aí, vai ter o dilúvio, né? Enfim, aí o negócio aqui parece que não vai destravar, mas o ritual consistia em cortar o cabelo, né? Ele tirava todos os pelos do corpo, porque os Tupinambá em geral não se depilavam, né? E aí ele era feita uma marca específica aí dos Tupinambá, não sei qual que era dizer, mas que enfim, ele era apresentado para o cacique portando aí um cocar um manto de penas, né? Os famosos mantos de penas Tupinambá, que atualmente só existem
3 aí fora do Brasil, e essa é uma prática que os Tupinambá, os encantados, deram permissão para os Tupinambá retomarem, né, de fazer a fabricação do manto de penas. E aí o prisioneiro era conduzido para o cacique, para o líder aí da aldeia, era apresentado, depois, ou então isso era antes, eu não vou lembrar aqui a ordem do ritual especificamente, mas ele ia para uma cabana, para uma choça aí com as mulheres, aí as mulheres ficavam dançando, cantando animadas, as mesmas músicas que elas cantavam no ritual da execução do prisioneiro. E aí eu de vez em quando parava para dizer para o prisioneiro que iam comer ele, e às vezes discutir decidir assim qual parte que ela iria querer comer, né? E enfim, depois dessa chegada, mas como é que se diz? Dessa chegada um tanto agressiva, né? Depois disso, o prisioneiro passava a viver como qualquer outro Tupinambá, né? A única coisa assim que diferia ele, como eu já disse, era um colar feito de cordas, onde cada nó dado, né, pendendo assim para trás, cada nó dado seria o tempo de vida que ele teria, né? Então, por exemplo, 4 nós seriam 4 luas, né? Com 4 fases da lua, ou seja, mais ou menos 4 meses. Fora isso, era normal. Tirando também as festas em que o dono do prisioneiro ia lá e ficava mostrando: olha, eu tenho um prisioneiro. Porque ter um prisioneiro era uma coisa de muita importância, né? Não era qualquer um que tinha prisioneiro, era uma coisa de muita honra. E aí, também de vez em quando que o povo olhava assim para o prisioneiro e falava: olha, quando chegar assim a hora da gente te executar, eu vou comer sua coxa, né? De vez em quando, né, o povo parava para conversar assim e falar para o prisioneiro que parte do corpo que estava querendo comer, né? Enfim, o negócio destravou aqui. Deixa eu ver qual que vinha primeiro. Sim, Choça dos Mortos. Deixa eu ver. Não vou ficar procurando não. Não, pera aí, eu vou ficar procurando sim, que agora eu tô curioso. Pronto, primeiro era levado para as mulheres, depois que tinha as sobrancelhas também eram raspadas, né? E era ungido aí com umas resinas e mel. E depois e aí então ele era apresentado ao chefe da aldeia e tinha mais uma dança. Pronto. Bom, e aí o prisioneiro, né, passava assim viver aí o resto de tempo de vida dele normalmente. Aí uma coisa curiosa, né? Ele que aí sim, os objetos do cara que ele limpou o túmulo eram passados para ele. Aí ele passava a morar na casa do cara que morreu. Isso mais ou menos 5 dias depois de chegar na aldeia, ele seria casado com alguém, né? Geralmente quem que era? Se alguém morreu no meio da guerra e deixou uma esposa, o prisioneiro casava com a viúva. Ou então, se um irmão morreu na guerra, casava com a irmã, a filha, o pai morreu na guerra, casava com a filha. Ou então, se não tinha ninguém que morreu na guerra que deixou alguém para casar, aí o prisioneiro casava com uma filha ou com uma esposa do dono dele. E se não houve ninguém, aí ele ia atrás, se não tem ninguém disponível, ele vai atrás de algum amigo que tenha uma filha para ceder para o prisioneiro. E
Não, todo mundo cedia porque era uma coisa de muita honra, né? Não era qualquer uma que ia se casar com um prisioneiro de guerra. E aí, e os prisioneiros também, eles podiam ter relação sexual com qualquer solteira da tribo, as casadas não. Se tivessem com alguma casada e fossem descobertos, né, tem esse detalhe, aí ele era executado na hora e a mulher, acho que ela era surrada, uma coisa assim, né? Não lembro, eu também não fiz questão de anotar. Já as mulheres que foram feitas prisioneiras, elas se casavam com o dono delas. E se o dono não quisesse casar com elas, elas podiam ter relação sexual com qualquer homem, exceto os homens que o dono dissesse para não ter. E nenhum homem podia recusar o desejo delas, né? Os filhos nascidos das relações com os prisioneiros ficavam vivos por alguns anos para manter o convívio com o filho, e depois eles eram executados com os mesmos rituais dos adultos, porque eles eram vistos como inimigos. Inclusive é uma coisa até curiosa, porque até mesmo os jaguares, eles eram capturados, quando eram capturados jaguares, eles eram executados da mesma forma que um prisioneiro humano, né? Isso é uma coisa curiosa. Inclusive, a pessoa que executou o jaguar, todos os parentes, todos dele, todos os ajudantes tinham que trocar de nome da mesma forma que acontecia com o prisioneiro humano, porque aí o espírito do jaguar iria caçar a pessoa que executou. Então não tinham que trocar de nome, tinham que seguir os mesmos ritos, tanto quando matavam um jaguar quanto quando matavam um humano, né? É uma coisa curiosa. E aí, e segundo o Alfonso de Saint-Thome, as filhas eram poupadas por terem a mesma natureza materna. Já os filhos, eles seriam os executados. E segundo Gandalf, as prisioneiras que se casavam com o chefe da aldeia eram poupadas. Já o prisioneiro, e aí tá uma outra coisa muito curiosa, ele não necessariamente seria dono ad eterno de quem o capturou. Quando a pessoa chegava na aldeia, chegava o prisioneiro, passava por todos esses rituais, né, ele podia ser dado para uma outra pessoa, né, podia ser dado para um amigo. Inclusive o Hans Staden foi dado para um tio, né? E o prisioneiro, ele era muito comum também se dar para o filho que ainda não teve oportunidade de ir para a guerra matar alguém, e aí o prisioneiro seria a primeira vítima do filho. E de maneira geral, né, era isso. A vida do prisioneiro era uma vida de certa forma comum aí na aldeia. E aí, por que ele foi entendido como escravidão, né, pelos europeus? Primeiro de tudo, porque esse prisioneiro de guerra, ele todo o tempo estava seguindo o dono dele, todo o tempo estava servindo ao dono dele. Se o dono pedisse alguma coisa, o prisioneiro ia lá e fazia. Mas acontece que dentro do pensamento dos Tupinambá, e provavelmente aí de todos os Tupi da costa, acontece simplesmente que o prisioneiro se entendia numa relação de pai e filho, né? Não que fosse muito diferente da lógica de escravidão que os senhores de escravo praticaram aqui no Brasil, né? Não que fosse muito diferente dessa lógica, mas era uma lógica que tinha, né? Quando você era capturado, você de certa forma passava a ser filho da pessoa que capturou.
Na verdade, inclusive, deixa eu ver aqui. E justamente por ter assim uma vida mais ou menos normal, né, muita gente poderia estranhar, né, se ele tinha assim uma liberdade de locomoção, né, porque que ele não fugia? Na verdade a razão é bem simples. Ele não fugia porque era coisa de covarde. Quem que vai fugir? Quem que vai fugir? Se fugir só pra quem tem medo da morte. Ninguém foge. Homem de verdade não foge, né? Tupi de verdade não foge da morte. Então, gente, ninguém fugia. E quem fugia era morto pela própria tribo. Né? Como assim? Você acha que a gente não é valente o suficiente pra te vingar? Você acha que a gente não tem força suficiente pra te vingar, né? Então é a própria aldeia dele, o próprio povo dele matava ele, então ninguém ia fugir, né? Às vezes até podia acontecer de alguém tentar fugir, mas em todo caso acabava sendo morto, né? Se não por quem capturou, então era por quem, pelos o próprio povo dele, né? Enfim, e aí que fica uma coisa muito interessante, né? E que aí é uma coisa muito curiosa. Acontecia de ter tido a guerra, de ter sido feito prisioneiro e o Tupinambá cedeu o prisioneiro dele para um português. Acontecia isso. Só que assim, a diferença do tratamento dado a esse escravo indígena entre os povos indígenas a Tupi da Costa era tão diferente do escravo aí escravizado nesse sistema horroroso europeu. Era assim uma coisa tão diferente, tão diferente, tão diferente. Bota assim mais uns tãos diferentes assim, muito mais do que a distância assim para um reino tão distante do Shrek, né? Bote assim muitos tãos, né? Que o cara ia ser, se ficasse entre os Tupinambá, ia ser morto, ia ser devorado, né? E se fugisse era covarde. Mas a situação assim, era tão diferente mesmo, tão absurdamente diferente, que acontecia de quem capturou e deu o escravo pro português ajudar o escravo a fugir, né? Acontecia de eles ficavam tão horrorizados com a situação, no inimigo deles, que eles ajudavam esses escravos a fugirem e escondiam no meio do mato, né? Então assim, gente, e aí na verdade essa era a situação do escravo indígena, né, entre os indígenas, do que seria esse escravo aí entre indígenas, né? E essa aí era comparada à situação o que era um escravo, alguém escravizado nesse sistema colonial horrível, que era capaz de matar as pessoas só em 7 anos. Né? Tinha gente que morria na condição de escravo, com a média de vida era de 7 anos, gente. Né? Então, era essa situação, né? E era isso que era essa escravidão indígena, essa escravidão ritualizada e associada à prática do canibalismo, né? A uma prática de guerra. E enfim, gente, era isso, né? Era isso mais ou menos que eu queria falar hoje. E aí que fiquem aí tão horrorizados quanto os indígenas ficavam quando viam o que era a situação de um escravo, né, nas mãos de um português, né? Fique aí essa reflexão do quão horrível devia ser, porque era muito pior do que você vai conseguir imaginar, né? Enfim, gente, por hoje é só. Próxima semana a gente continua. Esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube Papo com Grilo, para quem não sabe, dentro de uns 15 minutos. No Facebook vai estar também dentro de uns 15 minutos. Agradeço a todo mundo que curtir, comentar e compartilhar. E quem não é inscrito no meu canal, agradeço também se inscrever. Por hoje é só. Próxima semana a gente continua. E no clima das eleições, né?
Já que hoje eu não tive tempo, porque já deu uns 30 minutos pra falar mal do Bozo, né? Vamos encerrar o vídeo dizendo: oi, Bela, tchau, Bela, tchau, Bela, tchau, tchau, tchau.